Marhaba. Sobre isso só, esse é mais um momento leitura, um vídeo momento leitura. Estou fazendo em homenagem aos psicólogos, especialmente a Bruna e a minha prima Ana Carolina também. A Bruna que vai se formar logo e a minha prima que já é formada já faz tempo em psicologia. Ela é pedagoga também, né, Carol? Então, a psicologia é uma breve retrospectiva de sua evolução histórica. Vamos ver do que se trata esse texto. No início do percurso dessa disciplina, esse texto tem uma introduçãozinha que vai falar da importância, né, de se conhecer um pouco da história do estudo dos processos de desenvolvimento e de aprendizagem pela psicologia. Tá? O conhecimento dessa origem pode ser um importante subsídio para a compreensão dos caminhos pelos quais seguiram as pesquisas sobre o processo de desenvolvimento e de aprendizagem de crianças, adolescentes e adultos, relevantes para o pensamento pedagógico sobre a aprendizagem e o seu desenvolvimento. Tá? O termo psicologia tem origem grega. O termo psicologia tem origem grega, sendo derivado da junção de duas palavras, psique e logos. Então, a palavra psicologia, tá? É derivada de duas palavras, psique e logos. Certo? Significando o estudo da mente ou da alma. Ok? Psique, mente ou alma. Psicologia, então, é a ciência que estuda o surgimento e o desenvolvimento dos fenômenos e dos processos psicológicos que motivam e orientam o comportamento humano. Ok? Então, a história da psicologia começa com os gregos no século III a.C. Tá? Os avanços que os gregos produziram na arquitetura, agricultura, física, geometria, política, permitiram que o cidadão se ocupasse das coisas do espírito, como a filosofia e a arte. Entre os filósofos gregos surgiu a primeira tentativa de sistematizar a psicologia. Trabalhavam com a parte imaterial do ser humano, sem considerar o pensamento, os sentimentos de amor e ódio, a irracionalidade, o desejo, a sensação e a percepção. Então, trabalhavam com a parte material. Com Sócrates, Platão e Aristóteles, observamos as primeiras reflexões sobre o estudo da mente e alma humana. Os pensadores legaram à humanidade considerações importantes de caráter psicológico sobre a aprendizagem e o ensino, entre vários outros temas. Sócrates. Veja, o Sócrates. Tem uma estátua dele, né? Ele nasceu em 469 a.C. e faleceu em 399 a.C. É considerado o pai da filosofia ocidental, né? Ele desenvolveu a técnica da maiêutica, método pelo qual a ideia nascia. Era a partir das ideias, de forma semelhante a um parto. Então era maiêutica. Era o parir, tá? Eu falei a partir, né? Mas era o parir. Era o parir das ideias. De forma semelhante a um parto. Deixa eu baixar esse som aqui.
certo? Parir as ideias, dar luz às ideias. Caracteriza-se pelo momento de busca da verdade, no qual o ser humano anseia o aprimoramento de suas ideias pela reflexão e pelo diálogo, no exercício de análise interior para descobrir a verdade. É em sua busca pela verdade que se percebem as ideias psicológicas, pois, para o filósofo, a verdade está em cada indivíduo. Para Sócrates, o homem, ao voltar-se para si mesmo, chegaria à sabedoria. O pensador concebia o homem por meio de 2 princípios, tá? O Sócrates. A alma, que é o espírito, e o corpo. Todas as suas teorias foram conhecidas através dos diálogos críticos com seus interlocutores. Sócrates andava pela cidade, nas feiras, mercados, praças, prédios públicos, etc., debatendo com as pessoas interessadas sobre assuntos referentes à vida em sociedade. Sócrates. O conteúdo de seus diálogos chegou até nós por meio de seus discípulos, especialmente de Platão, pois Sócrates não deixou nada escrito. Segundo ele, deve-se seguir a inscrição do templo de Apolo: conhece-te a ti mesmo. Então, essa frase, conhece-te a ti mesmo, né, que é atribuída a Sócrates, também estava inscrita, essa frase inscrita no templo de Apolo. À medida que o homem se conhece bem, ele chega à conclusão de que não sabe nada. Para ser sábio, é preciso confessar com humildade a própria ignorância. Só sei que nada sei, repetia sempre Sócrates. Então, a maior contribuição de Sócrates foi a investigação, os questionamentos, aquele que questiona, perturba a ordem estabelecida. Tá? Na época, Sócrates é acusado de corromper a juventude e de desprezar os deuses gregos da cidade. Com base nessas acusações, ele é condenado a beber cicuta, que é um veneno extraído de uma planta do mesmo nome, né? Um veneno extraído da cicuta. Na Apologia de Sócrates, escrita por Platão, segundo a tradução de Maria Lacerda de Souza, de 2008, ele ficou imperturbável durante o julgamento e, no final, ao se despedir de seus discípulos, ele disse: já é hora de irmos. Eu para a morte, vós para viverdes. Quanto a quem vai para um lugar melhor, só Deus sabe. Defensor do diálogo como método de educação, para Sócrates, ninguém adquire a capacidade de conduzir-se e, muito menos, de conduzir os demais, se não possuir a capacidade de autodomínio. Então, esse foi o Sócrates, tá? Então, segundo a teoria, né, psicologia, uma breve retrospectiva da evolução histórica da psicologia, é interessante saber desses precursores da psicologia, né? Então, para entender a psicologia, é necessário compreender os precursores da psicologia. Então, o primeiro mencionado aqui nesse texto é justamente o Sócrates, tá? Considerado o pai da filosofia. Agora vamos ver Platão. Platão também é um dos precursores da psicologia. Ok? Então, Platão acreditava que cada um é responsável por sua própria aprendizagem.
Por volta de 387 a.C., Platão fundou sua própria escola de filosofia nos jardins construídos pelo seu amigo Academos, que deu à escola o nome de Academia. É uma das primeiras instituições de ensino superior do mundo ocidental. Platão, diferentemente de Sócrates, tinha o hábito de escrever sobre suas ideias e ainda resgatou boa parte do pensamento de seu mestre Sócrates. Ele não andava promovendo debates em locais públicos como seu mestre. Devido a isso, Platão era mais restrito. Chegavam a ele quem frequentava a academia, ou seja, os filhos dos aristocratas. Platão acreditava que o homem que vive aprisionado no seu corpo só consegue enxergar as sombras e não a realidade em si. Para explicar isso, Platão cria a alegoria da caverna. Então vamos ver do que se trata a alegoria da caverna. Há homens presos, desde meninos, por correntes nos pés e no pescoço, com o rosto voltado para o fundo da caverna. Próximo à entrada da caverna, desfila-se com muitos objetos diferentes, cujas sombras são projetadas pela luz do sol na parede do fundo. Aos prisioneiros contemplam as sombras. Então, os prisioneiros contemplam as sombras pensando tratar-se da realidade, pois é a única que conhecem. Um dos prisioneiros consegue escapar e, voltando-se para a entrada da caverna, num primeiro momento, tem sua vista ofuscada pela luz intensa, mas aos poucos ele se acostuma e começa a descobrir que a realidade é bem diferente daquela que ele conheceu a vida toda, por meio das sombras. Esse homem se compadece dos companheiros da prisão e volta para lhes anunciar aquilo que contemplara. Ele é chamado de louco e é morto pelos companheiros. Esse mito se refere a Sócrates, que tentava demonstrar a realidade ou a verdade de vários fatos de Atenas. Mas, por exemplo, a política, tá? Vários fatos de Atenas, como por exemplo a política. Contudo, Sócrates desagradou muito, como já vimos, né? Desagradou, aliás, muita gente ao tentar esclarecer as pessoas sobre a verdade. E por isso foi condenado à morte. Então, o Platão foi um dos precursores também da psicologia e também, né, um dos fundadores da filosofia, juntamente com Sócrates. Platão, que foi discípulo de Sócrates. Vamos ver agora o Aristóteles. Aristóteles, né, nascido em 322 a.C. e morreu em 384 a.C., foi discípulo de Platão, mas seguiu o seu próprio caminho. Então, o Platão foi discípulo de Sócrates, né? E o Aristóteles de Platão, tá? Então, um sucedeu o outro, um influenciou o outro, claro. E todos influenciaram a ciência, né? Especialmente a psicologia, do qual nós estamos tratando aqui agora. Então, Aristóteles, ele nasceu em 322 a.C. e faleceu em 384 a.C. Então, eles são do século... o Aristóteles é do século IV a.C., né? O Platão, ele nasceu no século V a.C., morreu no século IV a.C. E o Sócrates, que era contemporâneo do Platão, um pouco mais velho que ele, né? Nasceu no século V a.C. e faleceu no primeiro ano
aliás, no segundo ano, né, do século IV a.C. Tá bom? Século IV a.C. Então, vamos ver, então, o Aristóteles, que é o mais novo, né, deles, dos três principais. Ele foi discípulo de Platão, mas seguiu o seu próprio caminho com uma filosofia bem diferente do mestre. Então, Aristóteles se distinguia bastante de Platão. Quanto ao seu método de exposição da filosofia, enquanto Platão fez uso dos diálogos, Aristóteles foi um sistematizador. Embora ele sempre tenha escrito diálogos, o que chegou até nós foi apenas uma parte das suas obras produzidas em forma descritiva e ordenada. Ele organizou o conhecimento até então deixados por Sócrates e Platão. Criou sistemas classificatórios para a natureza, sobre o céu, sobre os fenômenos atmosféricos, exame da física como movimento. Também ele escreveu sobre o infinito, sobre o vazio, sobre o lugar, né? O espaço, sobre o tempo, etc. Também estudou ideias psicológicas sobre sensação, memória, sono, sonhos, respiração, história dos animais. Ele classificou as espécies vivas. Então, as formas de governo também ele classificou. Tá? Imagine só, psicólogos, né, e futuros psicólogos. O Aristóteles, né, ele foi um dos principais precursores, né, porque ele já escrevia sobre sensação, sobre memória, sono, sonhos, respiração, história dos animais, por exemplo, tá? Muito importante para psicologia. Além disso, ele escreveu sobre as formas de governo. Ele também escreveu sobre a retórica, né, sobre a argumentação e ainda realizou muitos outros estudos. Em suma, ele organizou ou sistematizou praticamente todo o conhecimento acumulado até então. Aristóteles ressalta a importância do homem na aprendizagem, pois isso reforça a memória. Aristóteles ressalta a importância do exercício na aprendizagem. Então, do exercício, tá? Pois o exercício reforça a memória por meio da imitação, repetição mental. Então, até isso ele falou. Seus escritos sobre a associação de ideias como formadoras de hábitos foram os pontos de partida para o aparecimento da psicologia experimental em 1879, realizada por Wundt, tá? Então, vou repetir, ó. Seus escritos sobre a associação de ideias como formadoras de hábitos foram os pontos de partida para o aparecimento da psicologia experimental, tá? Que iniciou-se em 1879, realizada por Wundt. Então, após os gregos, encontramos influência de pensadores romanos, em especial de Cícero e Quintiliano, pois seus escritos foram importantes para o aprimoramento do ensino e da aprendizagem ainda na Roma Antiga. Bom, então, vimos a influência desses gregos, né? Aristóteles, Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles. E agora os pensadores romanos também influenciaram muito a psicologia, tá? Em especial Cícero e Quintiliano, pois seus escritos foram importantes para o aprimoramento do ensino e da aprendizagem ainda na Roma Antiga.
Então, eu estou falando do Cícero. Então, ó, o Marco Túlio Cícero, conhecido como Cícero, opôs-se aos seus professores daquela época que se preocupavam apenas com a transmissão de regras ou receitas. Ele alertava para a falta de necessidade de observação e reflexão sobre aspectos da cultura geral. Não apenas um ensino mecânico e superficial. Então, ele criticava essa falta de reflexão, tá? E ele achava que não era apenas um ensino mecânico e superficial, que seria uma boa solução, né, na aprendizagem, no caso. Estudante acreditava no ensino livre e consciente em seu aprendizado. Então, esse aí foi o primeiro romano que eu falei. Depois, no próximo vídeo, eu vou ler o Marcos Fábios Quintilianus e Quintiliano, tá? E é isso aí, senão eu não vou continuar aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo. E, então, é isso. Deixe seu like e até o próximo momento de leitura. Bye, bye.